No quadro Raio X Imobiliário de hoje, vamos atender ao pedido de um telespectador que quer o comparativo entre dois bairros de Cascavel. Se você é um investidor à procura de terreno, de casa, apartamento ou ponto de comércio, veja aí, o repórter Carlos Turmina vai nos contar que bairros são esses. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim fazer um passeio aqui pela região centro-sul de Cascavel. Estava descendo a rua Marechal Rondon ali no bairro Parque São Paulo. Aí eu caminhei demais e percebi que cheguei até o bairro Neva. Exatamente, eu estou na fronteira entre esses dois bairros para fazer um convite para você. Sabe quais são as coisas em comum que eles têm e as diferenças? A gente conversou com um especialista imobiliário. Bom, Luiz, falando então primeiro, quais são as semelhanças entre Neva e Parque São Paulo? Tem bastante coisa em comum. Isso, primeiro a gente percebe então, vamos falar a questão de moradores, né? A Neva tem 14 mil habitantes, o Parque São Paulo 12 mil, então muito próximos uns aos outros, né? A área também, o Parque São Paulo é um pouquinho maior, a gente tem em torno de 3 km², a Neva 2,5. Então isso reflete um pouquinho na densidade demográfica, em que na Neva vai ser um pouquinho mais elevada, né? Mas em resumo, assim, a questão de moradores também, você tem a parte de renda. Então você percebe uma renda um pouquinho mais elevada na Neva, né? Tanto por domicílio quanto por habitante de uma maneira geral. Então essas seriam as semelhanças. Agora, apesar de ter alguns aspectos aí bem próximos, tem outras coisas, outras análises que não tem nada a ver entre os dois. Isso, então assim, por exemplo, vamos pegar na questão de perfil das construções, né? No Parque São Paulo a gente percebe um mix muito grande entre comercial e residencial, até áreas industriais, muito próximas à BR, né? É onde ele finaliza. Já na Neva você percebe uma área muito residencial forte, com uma verticalização maior, com edifícios e casas de alto padrão. Então essa seria, digamos, a diferenciação básica entre os dois. Mas basicamente eles têm 4 zoneamentos que permite ou uso misto, ou comercial, ou residencial de uma maneira mais simples, né? Posso te perguntar por que cada um deles tem um foco, digamos assim, de investimento? Por que um é mais verticalizado e outro não? Isso depende, então, dessa demanda e dessa necessidade de mercado e o que o próprio plano diretor determinou para aqueles locais. Então, inclusive, por exemplo, a gente tem regiões que não permitem até construção. Então, isso vai delimitar, né, o que pode ou não ser edificado em cada local. Mas, de uma maneira geral, você observa que também os dois têm uma quantidade de imóveis à venda muito próxima. Então, hoje na Neva tem em torno de 700 imóveis, no Parque São Paulo 600. Então, óbvio, né, são bairros vizinhos, então eles acabam até se confundindo muito entre si. Mas uma questão bem delicada também, você percebe que no Parque São Paulo tem muito mais terrenos vazios. Então, em torno de 10% dos imóveis que existem, de terrenos no caso, são vazios. Já na Neva você tem um índice um pouquinho maior de apartamentos, né? Então essa seria uma outra diferenciação. O investidor que tiver interesse em um dos dois tem que juntar essas informações aí para fazer a escolha. Isso, exato. Então, dependendo do perfil deles, se for mais residencial ou comercial e dentro de um zonamento, de uma pesquisa de mercado com informações e características, ele consegue fazer essa segmentação. E se você também está em dúvida entre alguns bairros da cidade, quer a ajuda de um especialista, anote o telefone aí. É o 45998323749. Esse contato também pode ser feito pela internet, raioximobiliario.com.br. As suas dúvidas viram reportagem que você também acompanha aqui no Jornal Tarobá.